Meus queridos alunos do curso presencial preparatório aí para soldados, inclusive para o Barro Branco também, né? Da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós vamos continuando com as nossas aulas para juntos aí, nesse primeiro concurso, já estarmos aprovados. Vocês estarem aprovados, né? Mas é uma aprovação conjunta. Esforço meu, esforço de vocês. Então nós vamos aí aumentar os vídeos, vamos continuar o Entre Guerras. Nós tivemos um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, já fizemos um anterior ali que foi de 1918, quando terminou a Primeira Guerra, até 1929, com a crise americana, com a quebra da Bolsa de Nova York, que refletiu muito, vocês vão ver depois na história do Brasil, que refletiu inclusive no Brasil, refletiu no mundo inteiro, só não refletiu na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque era o bloco comunista com a economia fechada. Então eles não necessitavam dos Estados Unidos para absolutamente nada. Aliás, não tinham nem contatos comerciais com os Estados Unidos. Por isso, se demonstrou que aquela forma liberal dos americanos, o que era liberalismo extremado mesmo, quando o Estado não intervém no mercado. Deixa o mercado, o preço é de acordo com a oferta e procura. E na União Soviética e nos outros regimes totalitários, antidemocráticos, é o Estado atuando totalmente no mercado. O Estado determina as relações dos indivíduos. Na verdade, no totalitarismo, que é o motivo da nossa aulinha da agora, são os regimes totalitários desse Entre Guerras. Por conta da crise dos Estados Unidos, que refletiu em todos os regimes liberais e democráticos do mundo, o totalitarismo ganhou força. E nós temos o totalitarismo de extrema esquerda, que é o totalitarismo aí do Stalin na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir da Revolução Comunista de 1917, e temos o totalitarismo de extrema direita. Basicamente, que cai na nossa prova, é o fascismo de Mussolini na Itália, coordenado por Mussolini, liderado por Mussolini na Itália, e o nazismo de Hitler na Alemanha, tá? Existe mais algumas coisas. Existe Salazar em Portugal, né? E existe na Espanha também, vários outros países, o imperialismo no Japão. Mas o que vai nos interessar para a prova é exatamente essa questão do crescimento do totalitarismo e principalmente, logo em seguida, do fascismo e do nazismo, né? Então, das primeiras características do totalitarismo é que o Estado está acima do indivíduo. E ele precisa, no totalitarismo, ter um líder. Vamos pensar aqui no fascismo, que tinha Mussolini na Itália, e no nazismo, que faz parte do fascismo, tá, gente? É como se o fascismo fosse grande e dentro dele existisse também o nazismo. Então o nazismo não deixa de ser um fascismo. Aliás, nazismo é uma abreviatura do partido que Hitler liderava, é o Partido Nacional dos Trabalhadores da Alemanha. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Esse é o nazismo, de cunho eminentemente fascista. A única diferença básica que a gente vai ver entre o nazismo e o fascismo é que no nazismo existe um fato intitulado de arianismo. É que no fascismo eles entendiam que a raça ariana, a raça branca, a raça que os alemães pertenciam, eram superiores a todas as outras, o que não acontecia no fascismo. Mas isso não quer dizer que os fascistas também não perseguiam judeus. Perseguiam, mas não por essa questão, e sim
por um nacionalismo extremado. O que é nacionalismo, pessoal? Nacionalismo é diferente de patriotismo. Se eu sou patriota e o militar é eminentemente patriota, ele respeita os símbolos, respeita o hino, respeita a bandeira, respeita os poderes constituídos. Já o nacionalista, ele é extremado, ele quer só coisas do Brasil. Vargas, na história do Brasil, era extremamente nacionalista. Ele quer que o Estado brasileiro sobreponha-se a qualquer outro Estado. Estado, como eu estou falando, não só Estado-União. Eu estou dizendo todos aqueles que são brasileiros. Ou seja, o brasileiro, vamos supor, é que no nosso caso a gente não tem. Mas os alemães, por exemplo, eles têm povos germânicos em vários outros países, né? Então, quando se torna um nacionalista, ele defende todos os povos germânicos, não só na Alemanha, ok? Então, o regime totalitarista, ele é antidemocrático, ok? Não tem democracia nenhuma. E ele precisa ter um líder que é o poder absoluto, como lá antigamente, na história antiga, que vocês devem ter estudado já, que a gente tinha aí os líderes como deuses, né? É mais ou menos assim que funciona, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, aí guardem isso, precisamos estudar história, tá bom, gente? Quais são as características dos regimes totalitários aí entre guerras? Nacionalismo exaltado, que eu acabei de falar sobre nacionalismo. Antiliberalismo, quer dizer, eles não gostam, eles não querem que o mercado atue por si só, é o Estado que tem que intervir. Então, preço do remédio, preço do combustível, preço, tudo, as relações trabalhistas, a relação de emprego, tudo é o Estado que intervém. O que mais? Antissocialismo. Aí é uma característica interessante, porque que vai redundar num grande problema depois na Segunda Guerra. Porque Hitler é nazista, fascista, né? Nazista, e então ele é antissocialismo, anticomunismo, inclusive. E Stalin, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é comunista. E num primeiro momento eles se unem contra a Inglaterra e França. Então vai ser interessante depois. Outra característica, unipartidarismo. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem inúmeros partidos. No totalitarismo, acaba isso. Só existe um partido. É o partido nazista. É o partido fascista. Ok? Liderança carismática. Gente, com todo respeito, embora Hitler tenha... durante aí o governo de Hitler, a liderança de Hitler, tenha ocorrido o Holocausto, que é um genocídio para a gente nunca mais esquecer, as gerações futuras não esquecer disso. Hitler era um líder extremamente carismático, porque para fazer o mal, ele conseguiu reunir uma nação inteira. Tá? Se vocês puderem um dia, salvo engano, chama Minha Vida, foi escrito por Hitler na prisão, antes dele assumir a Alemanha, né? Porque houve uma revolução do partido nazista, antes deles tomarem o poder, houve uma revolução e foi abafada pelo então governo imperador lá da Alemanha, e eles foram todos presos. E durante essa prisão, Hitler escreveu Minha Vida, que é exatamente a ideologia dele, ok? E que mais? Característica? Militarismo, autoritarismo, é lógico. Quem não concorda com as ideias deles é morto, sacrificado, enfim. Racismo e irracionalismo, quer dizer que não usa ração. Existe racismo, tanto no fascismo quanto no nazismo. É que no nazismo foi exacerbado esse racismo, tá? Então a gente segue Mussolini, fascismo. Deixa eu só dar uma situada aqui. Vamos adentrar o nazismo, mas daí eu corto esse vídeo para não ficar muito longo. Mas só entrando aí, ó. 1918, a Alemanha foi proibida de ter exército, a militarização da Alemanha foi cortada
pelo Tratado de Versalhes, Tratado de Versalhes, assinado no final da Primeira Guerra Mundial, proibiu a Alemanha de ter aviação militar, de ter marinha militar e limitou a 100 mil soldados. Quando Hitler, através aí do nazismo, conseguiu maioria no Congresso, lá na Assembleia, né, no Parlamento, vamos dizer assim, ele destruiu o Parlamento, queimou o Parlamento literalmente e assumiu então como um grande ditador. E a Alemanha, ela quebrou daí o Tratado de Versalhes e começou a militarizar a situação. Militarizar ali a própria Alemanha, o Império Alemão. Indústrias militares imensas, né, dando muito emprego aos alemães, e a militarização. O armamento sendo construído muito, armas propriamente ditas, tanques de guerra. Daqui a pouquinho, gente, a gente volta já para falar a respeito do nazismo e do fascismo, ok? Até mais!